still our ancient foe, doth seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate. On earth is not his equal.
Bom dia, já estão me ouvindo? Dá um joinha aí para quem está ouvindo. Olá! Bom dia a todos. Bom dia, Marlita, Daiane, Atlan, Sérgio Linhares. Irmão Wilson, bom dia. Nilda, João Maria Fernanda, Estela. Bom dia a todos. Irmã Eni também, bom dia. Os irmãos já estão dizendo que estão ouvindo bem. Vou fazer uma coisa diferente hoje, fazer uma apresentação. Tem alguns irmãos que estão acompanhando nossos estudos através de um canal do YouTube que está replicando o nosso conteúdo, o canal Fim dos Tempos. E aí eles ficaram curiosos para saber de onde nós somos, quem eu sou, né? Meu nome é Damares Carvalho, juntamente com meu esposo Edgar, nós somos professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Nacional, que fica em Cuiabá, Mato Grosso. Esse vídeo provavelmente vai alcançar pessoas do Brasil inteiro, então bem-vindo à nossa aula. Há 1 ano e meio nós estamos trabalhando o livro de Marcos, pedacinho por pedacinho, bem calmamente, e nós já estamos na reta final do nosso livro, né? Nós já estamos no capítulo 13, ainda temos mais um tempo de aula, e nós chegamos a essa terceira aula do capítulo 13 de Marcos, que trata do sermão de Jesus sobre as últimas coisas, tá bom? Bom dia, irmã Mariana. Então, deixa a gente tirar aqui desse ser obscuro aqui. Vamos passar esse slide. Pronto, melhor. Então, irmãos, fazendo uma pequena recapitulação do que a gente trabalhou. Nossa primeira aula do estudo foi sobre a profecia de Jesus sobre a destruição do templo, que efetivamente aconteceu no ano 70. Se você está acompanhando pelo YouTube, você pode ir na playlist, que está lá, tem uma das playlists que eu acho que é a respeito de verdades bíblicas, algo assim, que está lá o primeiro vídeo também. Na aula passada, nós tratamos a respeito de como os discípulos foram perguntar para Jesus lá no Monte das Oliveiras, a respeito do princípio das dores, né? Então, foi esse o tema da aula passada, vídeo 2. E nós trouxemos nessa aula algumas imagens, né? Jesus aqui, representado, claro, né? No Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras ficava em frente a Jerusalém. Tinha um vale aqui no meio, que é o Vale do Cedron, um riachinho que hoje já não existe. Então, ele tinha a vista do templo. O templo ficava de frente para o Monte das Oliveiras. E aqui a gente tem uma vista de hoje do Monte das Oliveiras. E tá vendo aqui, ó, o negocinho amarelinho aqui é a mesquita que tá lá no lugar do templo hoje, né? A mesquita da discórdia. Então, onde você tá vendo essa coisa amarelinha antes era um templo, aqui é uma maquete, né? Então, era isso que a gente via. Então, nós tratamos na aula passada a respeito do que seriam esses princípios, esse princípio das dores, as coisas que viriam. E agora a gente vai dar um passo a mais aqui. Mas antes a gente vai fazer alguns alinhamentos, irmãos, porque quando a gente entra em sermão de últimas coisas, as pessoas são muito apaixonadas por linhas, né? E todo mundo brigando para quem tá certo. Então, nós vamos alinhar algumas coisas aqui. É uma aula de escola bíblica dominical e nós temos vários irmãos que são novos na fé também e ainda não têm um conhecimento a respeito de escatologia, que é o ensino das últimas coisas. Então, eu vou pedir paciência para os irmãos, né? Para a gente poder fazer um panorama geral, um pouco mais técnico, infelizmente, mas a gente não pode fugir disso, para que os irmãos não fiquem boiando. Se você já está avançado nos estudos do Apocalipse, você permaneça conosco, quem sabe tem algo também que possa acrescentar na sua vida. E o outro ponto é que nós temos
que nesses casos de estudos de últimas coisas, nós precisamos ter humildade. É muito difícil a gente chegar a um consenso, a ter um esclarecimento, até porque o próprio livro de Daniel fala que a profecia estaria selada até o tempo do fim. Então, muitas coisas a gente supõe e tem gente que pega suposições e coloca, não, tal coisa é isso. Aí passa um tempo, não é, né? A pessoa fica lá com cara de tacho. Então, a gente tem que ter muita humildade para estudar as últimas coisas e estar disposto a mudar de ideia se for necessário. A gente pode pensar uma coisa e de repente depois a gente descobrir que não era dessa forma e a gente faz as correções necessárias. Por isso que eu falo que para estudar Apocalipse, para estudar a doutrina das últimas coisas, a gente não pode ter síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, o pastor fulano de tal, muito abençoado, me ensinou assim, eu não posso mudar de ideia de algumas coisas. Não é assim que funciona nessas questões de últimos tempos, né? Então a gente vamos abandonar a síndrome de Gabriela aqui para a gente poder desenvolver, né? E para isso a gente precisa ter o quê? Amor à palavra de Deus e não a linhas, não ao que eu aprendi ou o que eu sempre ensinei. Até porque nós temos homens muito abençoados de Deus que no início do ministério ensinavam uma coisa e depois foram tendo outros tipos de entendimento. Então você vai poder transitar em alguns entendimentos, né? Tem pessoas que estão hoje lá debruçadas nas escrituras, tentando entender coisas que ainda não se sabe, tem muita coisa escondida ainda nessa questão de últimos tempos, né? E Deus vai trazendo revelações. E a partir do momento que o fim dos tempos for se aproximando, certas coisas que eram impossíveis, que não se imaginava, de repente vai ficar mais claro e você vai poder entender ali nas escrituras, olha, isso aqui na verdade então era isso que está acontecendo agora. Deus vai dando esse entendimento. Então vamos lá, recapitulando, vamos ter humildade, que a gente não sabe tudo, que o livro que a gente leu ou qualquer coisa não é a palavra final em questão de últimos tempos. Vamos ter paciência, de eu ter que voltar a explicar coisinhas que talvez sejam elementares para você, mas para outros irmãos não são, né? E vamos ter amor à palavra, estarmos dispostos a fazer as adequações necessárias ao nosso entendimento de fim dos tempos, né? Eu mesma já tive que fazer várias adequações ao meu entendimento de fim dos tempos, que está longe ainda de ser fechado e falar assim, não, agora é isso aqui, eu já tenho entendimento sobre tudo. Não tenho, vou compartilhar com vocês algumas coisas, mas eu não tenho entendimento de tudo, entendimento completo. E quem fala que tem e que é aquela certeza absoluta de tudo, pode ter certeza, irmão, que tem erro aí, porque a pessoa não tem como você bater o martelo tudo. Tem muitos pontos que você supõe que seja de tal forma, mas só quando chegar mesmo o momento que a gente vai ter certeza, tá bom? Então, esse slide do quebra-cabeças, a gente já tratou disso quando a gente estava estudando Marcos 4, a respeito de parábolas, né? Que Jesus vai lançando algumas coisas, é um quebra-cabeça que a gente tem que montar para a gente ter o entendimento. E com as questões do fim dos tempos, também é assim. Você tem peças espalhadas por toda a Escritura. Só que, ao contrário de muitos outros entendimentos sobre salvação, sobre outras coisas que é mais tranquilo você juntar essas peças, no Apocalipse, além de ser um quebra-cabeça com um monte de peça pequena, parecida, você ainda tem que procurar as peças com o mapa do tesouro. Você tem um mapa, então as peças não estão lá em cima da mesa para você montar. Você vai ter que pegar um mapa, achar as peças, para depois pôr as peças sobre a mesa, para só então você começar a tentar montar esse grande quebra-cabeça, né? Mas Deus nos deu uma forcinha aí, né? A questão de últimos tempos está espalhada em todos os profetas, na Bíblia inteira.
mas isso estava vedado, fechado, até que Deus deu a revelação a João, né, que é o livro do Apocalipse, e nesse livro é o nosso mapa, né? Muitas profecias de Isaías, muitas profecias de vários profetas que até então eram vistos só como contexto histórico ou como só figuras de linguagem, de repente o Apocalipse traz e você fica sabendo que aquela profecia lá, na verdade, tem relação com o fim dos tempos. Teve um cumprimento no contexto, mas vai ter um cumprimento futuro. Né? Então, assim, se você tem Bíblia de estudo, você vai ver que tem aquelas letrinhas, né? Então, o que está acontecendo ali? Deus está falando, ele colocou uma frase de um profeta, colocou, né, uma letrinha lá no Apocalipse, mas é para você ir lá no texto completo do profeta para entender aquele contexto lá, para você somar, trazer essas peças, né? Então, o Apocalipse ele te indica os textos para você ir lá e buscar não só aquele versículo, mas todo o contexto, para a gente poder entender como isso funciona, tá bom? E parte desses quebra-cabeças vai estar na lei. Por exemplo, o Daniel, ele tem uma visão sobre um carneiro e um bode. Por que carneiro e um bode? Será que tem relação com a lei? Será que tem relação com o templo? Porque os serviços do templo tinha carneiro, tinha bode, então pode ser que tenha a ver, não é? Nossa peça de quebra-cabeça. Nós temos também as festas de Deus, que na verdade a gente fala festa, mas na verdade são tempos determinados. A palavrinha aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, é a palavra moed. Toda vez que eu falo as festas de Deus, não sei o que, tempos determinados, é moed. Então, quais moedas nós temos? Quais são os tempos determinados? Nós temos Páscoa, nós temos Ázimo, nós temos primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. O que nós sabemos através das escrituras é que a Páscoa na nova aliança foi se cumprida em Cristo. A Ázimos também, aqui a Páscoa é a morte de Cristo, né? O Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. As primícias é a ressurreição do Senhor. Aliás, acho que na aula passada eu fui tentar falar primícias, escapou um Ázimos, eu só vi depois. E o Pentecostes, que todo mundo estuda ali em Atos 2. E tá faltando ainda, trombetas, expiação, festa dos tabernáculos, né? Então nós temos 3 tempos determinados e meio cumpridos e mais 3,5. Está dividido aqui. Então a gente tem que entender na lei como que funcionava isso, todos os detalhes, porque isso vai ser peça do nosso grande quebra-cabeça para a gente entender, né? Porque quando se cumprir aqui a expiação, Hebreus vai trazer essa explicação legal para a gente vai entender direitinho a volta do Senhor. Isso são peças do nosso quebra-cabeça. Os serviços do templo também são peças para a gente. Quando fala a respeito de oferta de manjares, quando vai falar sobre sacrifício da tarde e da manhã, isso é na velha aliança. O que isso aponta para a gente na nova aliança, né? É muito mais simplista, às vezes a pessoa pega um texto e lê sobre esses detalhes e nem imagina que isso dentro da nova aliança tem uma representação, né? Se na Páscoa, na primeira aliança, tinha um cordeiro literal que era morto, né, um bichinho, na nova aliança nós temos Cristo derramando o seu precioso sangue. Então todos os elementos do Antigo Testamento eles têm relação com o Novo Testamento também. Isso são peças do nosso grande quebra-cabeça de fim dos tempos, tá bom? Então aqui, antes de dar o nosso start, vamos começar. Eu pretendia fazer essa aula trabalhando o anticristo e a grande tribulação. Mas, irmãos, quando eu fui preparar a aula, eu vi que a gente precisava ficar mais tempo aqui na questão do abominável da desolação, justamente porque tem muitos irmãos que desconhecem esse assunto, que nunca estudaram o livro de Daniel, então eu não quis passar por cima. Então nós vamos ficar só nesse pedacinho, irmãos, tá? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, tá bom? Então aqui, uma das peças do nosso quebra-cabeça é as 70 semanas de Daniel.
nós vamos situar os irmãos. Agora eu vou fazer uma partezinha técnica para os irmãos que têm o desconhecimento dessa parte. As 70 semanas está no livro de Daniel 9, 24. Eu vou ler para vocês. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então aqui, o que é essas 70 semanas? A gente viu um pouquinho na aula passada. Então houve a ordem para poder edificar o templo, porque o pessoal tinha ido lá para exílio na Babilônia, o templo de Salomão tinha sido destruído, então estava tudo assolado. Quando termina esse período aqui, existe a ordem para poder fazer o segundo templo. Então, tem um período de 7 semanas lá em Daniel explicando. Depois tem mais 62 semanas e o ungido, que é o Messias, seria tirado, né? Dá certinho a morte de Jesus. A partir daí nós temos um período aqui que entre a morte de Jesus e o fim dos tempos, que não se cumpriu. E nós temos aqui a última semana, que são 7 anos, porque cada semana aqui, as 70 semanas, são semanas de anos. Então, cada semana vai ter 7 anos, né? Que vão estar aqui distribuídos em 2 metades. Tem muita gente que quer colocar que essa semana aqui, ela se cumpriu aqui logo depois da morte de Jesus. Mas é complicado, irmãos, porque a maior parte das pessoas acredita que essa última semana é a semana apocalíptica. Porque para ela ter acontecido lá atrás, você tinha que, quando se completa a última semana, cessar a transgressão. Ainda tem transgressão no mundo. Fim de pecados. Mesmo nós que já aceitamos o Senhor, nós ainda temos, né, pecados que nós temos que nos arrepender. Expiar a iniquidade. Esse aqui, expiar, está referindo à festa da expiação, que está lá em Hebreus falando que Jesus está trabalhando nessa expiação, e o dia da expiação vai ser quando o sumo sacerdote sai do Santo dos Santos, né? Que Jesus vai sair do Santo dos Santos, que é o céu, na sua vinda. E isso aqui não se cumpriu ainda, né? Justiça eterna, nós já temos justiça eterna? Eu não estou vendo justiça eterna ainda aqui, né? Não está acontecendo. Selar a visão e a profecia. Tem gente que fala que se cumpriu, mas nem diz que profecia que se cumpriu, que visão que selou, né? E o ungir o Santo dos Santos também se refere à expiação. Então, a maioria das pessoas acredita, então, que como esses pontos aqui, eles não se cumpriram aqui logo depois da morte de Jesus, então se criou um mistério aqui entre a morte de Jesus e, efetivamente, entre o fim dos tempos. Então, dentro desta ótica, existe uns preteristas que falam que não tem nada a ver 70 semanas com o fim dos tempos, mas a maioria não acredita assim. Então, se cria um mistério, e nós estamos vivendo aqui nesse tempo de mistério, aqui, nessa interrogação, esperando dar o início aqui na última semana. A aula passada nós tratamos de princípio das dores, então, lembrando que nós trabalhamos dores de parto, né? Então, antes de entrar mesmo no parto ativo, a gente tem um princípio de dores. Então, provavelmente, o princípio de dores vão ser cada vez mais intensos quando se aproximar o início dessa última semana. Eu acho que está bem explicadinho aqui as 70 semanas, né? Então, o anticristo, ele se revela aqui, viu, irmãos? Na última semana, tá? Outras coisas interessantes que nós temos também para os irmãos não ficarem boiando. Nós temos alguns termos usados na Bíblia, como por exemplo, Daniel vai trabalhar um tempo, tempos e metade de um tempo. Então a gente tem um tempo, tem um outro tempo e a metade de um tempo. Então a gente tem 3 anos e meio aqui. Então a gente vai ter 42 meses. No Apocalipse fala que ele teve autoridade por 42 meses. Se você pega 42 meses vezes 30, tem 1.260 dias, né? E os 1.260 dias também vão estar em Daniel. Então, em Daniel 25 nós temos um tempo, tempos e metade de um tempo. Em Daniel 12 nós temos um tempo, tempos e metade de um tempo. Em Apocalipse 11, 2 a gente tem 42 meses. Em Apocalipse
11:3 nós temos 1260 dias, que é, né, aqueles 42 meses, que são também 3 anos e meio. Apocalipse 12 também tem 1260 dias. Em Apocalipse 12 pegou a mesma coisa de Daniel. Tempo, tempos e metade de um tempo. 42 meses. Então, toda vez que a gente for ter 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, você vê que o Espírito Santo linkou palavras sobre isso no livro de Daniel e linkou isso no Apocalipse, jogando lá para o final dos tempos, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. E lembrar daquele outro slide anterior, aqui, ó, também são 3 festas e meias se cumprido aqui, ó, na metade, né? 3 tempos e meio. Isso aqui é só para dar um panorama, viu, irmãos? Para vocês não ficarem boiando. Bom, aqui nós temos as principais 4 linhas a respeito do Apocalipse, de como se interpreta o Apocalipse, e eu quero falar um pouquinho de cada uma delas, porque de repente você está crendo no negócio e nem sabe qual que é, e nem sabe que existe alguma coisa diferente, tá? Então aqui, ó, vamos ver, vamos prestar bem atenção na figurinha aqui. Nós temos a cruz, que é a morte de Cristo, tá? Aquele período da interrogação, a grande tribulação, nesta linha está bem aqui, que é aquela parte da última semana, bem aqui. Podia ter um quadradinho da última semana aqui, mas não tem. E depois vai ter o milênio, que depois eu vou dar uma explicadinha no milênio também. Então, essa linha, que é o pré-milenismo pós-tribulacional, o que essa linha acredita? Ele é chamado também de pré-milenismo histórico ou pré-milenismo clássico. O que ela acredita? Que vai ter um milênio literal, olha aqui. Depois que Jesus volta com a igreja e ele vai reinar, ter um reinado literal aqui na Terra, e as nações que sobrarem depois do Armagedon e aquela coisa toda vão estar dominadas por Cristo com cetro de ferro. E esse reino é literal por 1000 anos, que é o período de descanso da Terra. Outro ponto interessante dessa linha é que nesta linha aqui, a igreja passa sim pela grande tribulação, tá? A igreja passa pela grande tribulação, a vinda de Cristo não é dividida, a segunda vinda vem sobre as nuvens com poder e glória, com todo olho verá, não é arrebatamento secreto, não é vinda secreta de Jesus, é a vinda que todo olho vê, e vai ter um milênio literal aqui. Essa aqui é a visão mais antiga, irmãos, mais antiga de todas, se você pegar os escritos dos primeiros séculos, né? E eu trouxe também alguns representantes de cada um. Representando aqui esse pré-milenismo histórico, né? Nós temos o pastor Russell Shedd, que faleceu em 2016. Ele é bem famoso, que existe Bíblia de estudo do pastor Russell Shedd. Se não for assim, pronuncia, irmão, você me perdoa que eu sou ruim desses negócios de pronúncia. E ele era quem ele era? Ele é um filho de missionários que trabalhava na Bolívia, né? Missionários provavelmente americanos, eu acho. E ele nasceu na Bolívia, nesse contexto que os pais deles eram missionários junto aos índios, né? E depois ele foi para os Estados Unidos, estudou, e ele se tornou missionário batista e por bastante tempo. E depois ele foi professor da Faculdade Teológica Batista também. Né, uma pessoa muito respeitada no meio batista, e ele faleceu recentemente, né, 2016, e ele tinha essa visão, que a igreja passa pela grande tribulação e vai ter um milênio literal com Cristo e a igreja reinando sobre a terra. Quem mais? Pais da igreja, se você olhar os cristãos, os escritos dos cristãos dos primeiros séculos, eles também têm essa visão, que existe uma grande tribulação que a igreja passa e tem um milênio literal, tá? E agora nós vamos passar por esse segundo aqui. Apesar dele estar em segundo lugar, aqui, ele é o mais recente de todos. Até 1830, mais ou menos, não existia isso aqui, tá? Então, todos os cristãos de antes de 1830 não tinham essa visão. O que ele tem de igual na visão anterior? Ele também tem milênio, o milênio também é literal. Então,
O premilenismo histórico clássico, que é o primeiro, mais antigo, ele concorda com essa visão dispensacionalista na questão do milênio. Porém, esse aqui vai trazer a novidade de uma segunda vinda de Jesus dividida. Vai ter uma segunda vinda secreta bem aqui, aí a igreja não passa pela grande tribulação, e aí tem a segunda vinda de vez. Então, na verdade, são 3 vindas. Isso daí eu acho meio estranho, tá? Por que ele ficou famoso? Né? 2 coisas. Uma, o filme Deixados para Trás é baseado nessa linha dispensacionalista. E nós temos também uma Bíblia de Estudo Scofield, que até hoje vende, ela é bem antiga, ela é dessa época de 1800, sei lá, 1800, 1900, enfim, bem antiga, e ela ficou muito famosa. O que eu penso dessa Bíblia? Eu acho muito esquisito, irmãos, porque banqueiros, que a gente sabe que é tudo metido com coisa esquisita, gostaram dessa Bíblia, financiaram a produção dessa Bíblia, espalharam ela pelos Estados Unidos todo. Tenho meu pé atrás, tá? Com banqueiro. Só acho. Então, assim, como ficou muito famoso esse coisa nos Estados Unidos, veio esse pensamento para o Brasil. Então, hoje, no Brasil, se você for, 90% das igrejas vai estar ensinando, é isso aqui, premilenismo dispensacionalista. Isso aqui é assim, 90%, irmãos. O Brasil é isso aqui, tá? Então, quem que nós temos também como referência? Por exemplo, o pastor Silas Malafaia e todo mundo de igrejas pentecostais e Assembleias de Deus é isso aqui, tá? Eles vão pegar a segunda vinda de Cristo e vai ter 2 segundas vindas, tá? É isso. Trabalhar aqui o pós-milenismo. Esse aqui foi um dos últimos que eu conheci e ele é o que é mais, assim, tem menos gente. O que ele acredita? Aqui, ó, é o John Wesley, que é aquele grande avivalista. Não tem uma época que teve uns avivalistas, teve Moody, teve não sei quem, teve uma época que teve um monte de avivalista. Nessa época, o pós-milenismo ficou famoso. O que eles acreditam? Que Jesus morre na cruz, e aí passa um tempo, começa o milênio literal, mas o milênio literal é o quê? O evangelho sendo espalhado para todas as nações, e o povo tudo se convertendo, e o evangelho bombando, e aí os governantes da terra começam a se converter, e aí eles começam a andar no caminho de Deus, e as nações vão andar no caminho de Deus, e vai ser tudo maravilhoso, e aí vem a segunda vinda só para o juízo final. E aí Deus condena os ímpios. Mas é fácil de entender por que isso aconteceu naquela época, porque tinha muito avivalista, a igreja estava borbulhando, o evangelho sendo espalhado entre as nações, então é uma linha muito positiva, vamos dizer assim, muito positiva. Só que ela foi caindo, né? Porque você vê, por exemplo, a Europa hoje, ela não é mais cristã, ela está secularizada, você vai vendo, tipo, teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda. Quando o pós-milenismo começa a se recuperar, tem uma guerra mundial, e aí o pessoal fala, não, isso aqui não está parecendo que a igreja está caminhando vitoriosa e ela vai dominar o mundo e o mundo vai ficar belo e maravilhoso até a vinda de Cristo. Então essa aqui é a corrente minoritária, tá? Eu acho que nem tem arrebatamento aqui, porque na linha anterior aqui, ó, a primeira, o arrebatamento é depois da grande tribulação. Na segunda, vai ter 2 arrebatamentos, pelo que eu estou entendendo. Um arrebatamento aqui, antes da tribulação, e tem um arrebatamento depois também. Tem uma vinda de Jesus, duas segundas vindas aqui. E nesse aqui só vem a vinda de Jesus já para o juízo final, pelo que eu estou entendendo. Mas esse daqui, irmãos, eu estudei pouco. Vou confessar para vocês que eu estudei pouco, tá? E, por último, nós temos aqui o segundo, na verdade, aqui então está em ordem, né? Então, o mais antigo é esse pré-milenismo histórico, depois vem o amilenismo. O amilenismo ele era defendido por muita gente na época, por exemplo, de Martinho Lutero. Martinho Lutero era amilenista. E a gente tem outros pastores hoje que são bem respeitados, né? Que é o pastor Augusto Nicodemos, o pastor Paulo Júnior, eles são amilenistas, tá? O que o amilenista acredita?
O amilenista, ele acredita que o milênio não vai ser Jesus vindo reinar na igreja de verdade, regendo nações. Que o milênio é Jesus reinando com a igreja espiritualmente, que o milênio já estaria acontecendo. Então aqui, ó, tem a morte de Jesus, e aí inaugura-se esse milênio simbólico, então não é exatamente 1000 anos. E aí o que vai acontecer aqui? Vai ter a grande tribulação, é uma visão mais pessimista, que eles vão entender que o mal vai aumentar, né? Que não vai ter fé na terra, né? Que os dias serão como nos dias de Noé, eles pegam bastante nesse ponto. A igreja também passa pela grande tribulação aqui, e aí ela é arrebatada no finalzinho da grande tribulação e é glorificada e volta com Jesus para o Armagedon. E aí não tem milênio. O milênio já foi, era simbólico. Aí já começa o estado eterno. Tá? Então vamos lá. O primeiro, o mais antigo de todos, pré-milenismo histórico. O segundo é o amilenismo. Depois o pós-milenismo, que era de John Wesley. E por último, mais recente, a partir de 1830, a gente tem aqui o dispensacionalismo, que é predominante no Brasil e nos Estados Unidos. No resto do mundo não, tá bom? Deu para entender mais ou menos, né? E aqui o que nós vamos comentar? Irmãos, nós combinamos que nós vamos ter que ter paciência quando nós vamos estudar o Apocalipse e quando nós vamos estudar as últimas coisas, quando nós vamos estudar Daniel. Porque muitas vezes uma pessoa está dizendo uma coisa e o outro está entendendo outra e pensando outra mais diferente ainda. Então, não necessariamente a gente vai pegar uma coisa que o irmão falou e o irmão herege, né? Não é assim que funciona nessas questões de Apocalipse, a gente tem que ir com calma. Por exemplo, a questão da ira de Deus, né? Tem a linha dispensacionalista, que é aquela do deixados para trás, da Bíblia Scofield, né? Que normalmente igrejas pentecostais adotam, né? Ela acredita que grande tribulação e ira de Deus é tudo a mesma coisa, que a grande tribulação é a ira de Deus em quem ficou. Que Deus vai mandar o anticristo no pé do povo que ficou como castigo. Mas se você pega alguém que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, ele vai achar que ira de Deus é uma coisa e perseguição do anticristo é uma outra coisa. Então ele acredita tipo assim, quando o faraó estava lá castigando o povo hebreu no Egito, Deus manda o profeta, ele anuncia, né, o Arão e Moisés, e ele vai anunciar que é para deixar o povo ir, e ele começa a mandar as pragas. Então, o que vai acontecer simultaneamente? Vai ter a praga das trevas. Em todo o Egito tinha trevas, mas na casa do hebreu tinha luz. Aí deu piolho lá nos egípcios. Nos hebreus não deu piolho. Enquanto isso, cada vez mais o coração de Faraó se endurecia e ele aumentava o jugo e a perseguição contra esses hebreus. Então, por um lado, esses hebreus eles não sofriam as penalidades de Deus que estavam indo sobre o Egito. Apesar deles estarem no Egito, eles não foram tirados do Egito, eles estavam lá no Egito. Eles foram protegidos na ira de Deus dentro do próprio Egito, mas eles não deixaram de sofrer a perseguição de Faraó. Cada vez que Moisés ia lá e falava, deixa meu povo ir, o coração de Faraó endurecia e ele apertava mais a perseguição contra os hebreus. Então, quem acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, não está dizendo que a igreja vai sofrer a ira de Deus. Ele vai dizer o quê? Que ela vai estar na terra, assim como o hebreu estava lá no Egito, que Deus vai lançar os seus sinais, as suas trombetas, os seus castigos na terra, e a igreja vai ser protegida nesse meio, mas ela vai sofrer perseguição por parte do anticristo. Então, irmãos, é muito simplista. O irmão fala assim, eu acho que a igreja vai passar pela grande tribulação. Aí vem o irmão santão com a Bíblia e fala assim, aqui, a Bíblia está dizendo que nós não estamos destinados à ira. Aí viu, herege, Deus está falando que nós não vamos passar pela grande tribulação. Então a gente tem que entender
que quando a gente está falando de ira de Deus, por exemplo, um está pensando grande tribulação e o outro não. O outro está pensando na trombeta, na taça, esse tipo de coisa, tá bom? Então a gente tem que ter essa maleabilidade quando a gente for conversar com os irmãos, de entender que nem sempre o que está na nossa cabeça, eu penso que ira de Deus é X. Quando você está falando de ira de Deus contra o irmão, ele está pensando Y, né? Então, fala assim, nossa, que irmão herege, ele está dizendo que a igreja vai sofrer a ira de Deus. Não, o irmão não está dizendo isso. Então, a gente tem que ter essa, né, como é que eu vou dizer? Esqueci a palavra. Algo relacionado à prudência, moderação, de entender os termos também, quando um está dizendo uma coisa e quando o outro está dizendo outra, tá? Aqui, ó, mais um resuminho, mais uma tela para vocês de comparação. Aqui é só sobre a grande tribulação. Então, esse primeiro aqui, ó, é a linha do dispensacionalismo. Tem a morte de Cristo, aí tem essa parte que o evangelho é pregado, aí o arrebatamento da igreja bem aqui, aí tem a grande tribulação e Jesus volta bem aqui e começa o milênio literal. E existe uma outra linha, que eu não estudei tanto assim, só sei da existência, que o que vai acontecer aqui? Jesus morre, o evangelho é pregado, aí entra na última semana, a igreja não foi arrebatada, porque os primeiros 3 anos e meio o anticristo se manifesta, mas ele ainda não faz bafão, ele ainda não faz tudo que tem que fazer. E aí quando o negócio vai ficar difícil, bem no meio da semana a igreja é arrebatada, então é bem parecido com essa linha inicial aqui. E aí depois de 3 anos e meio, a igreja volta com Jesus aqui e aí começa o milênio literal. E o arrebatamento pós Jesus morre, tem o tempo de pregação do evangelho, inicia-se a última semana com a igreja na terra. A igreja é protegida na grande tribulação dos castigos divinos, mas ela sofre perseguição do anticristo. E aí, ao final dessa grande tribulação, quando o negócio estiver muito feio, Jesus arrebata a igreja, e aqui já vai ter a ressurreição dos mortos, a igreja sobe, é transformada e já volta com Jesus para a batalha do Armagedon e vem para reinar com Cristo já com os corpos glorificados, tá bom? Então agora nós já fizemos esse panorama para vocês já entenderem mais ou menos as coisas sobre os últimos tempos, né? Nós vamos voltar para o nosso texto de Jesus no Monte das Oliveiras, no livro de Marcos, para a gente dar prosseguimento. Então vamos fazer a leitura aqui, é Marcos 13, eu não coloquei aqui, mas se você estiver acompanhando na sua Bíblia, você já pode ficar. Eu coloquei um pouquinho a mais de texto, irmãos, porque no começo eu ia trabalhar a grande tribulação também, mas nós vamos ficar só no versículo 14, mas nós vamos fazer a leitura mesmo assim, para ter um contexto, né, para não ficar o versículo boiando, tá? Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes, quem estiver em cima, no eirado não desça, e nem entre para tirar da sua casa coisa alguma. E o que tiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora, e nunca, jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, nós vamos ficar por aqui e já vamos pegar direto o texto relacionado com Marcos 13, que é Mateus 24, que é o texto mais conhecido, tá bom? E aqui eu trouxe ele porque ele é um pouquinho mais explícito nessa questão da ligação com o profeta Daniel. Irmãos, o profeta Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, tá bom? Como é que diz? Eles não tinham Apocalipse, mas eles tinham o livro de Daniel. Então, é muita visão, é muita profecia, muita coisa. Então, Jesus vem e vai dizer em Mateus 24:15: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no santo lugar, quem lê, entenda.
Então aqui eu vou te dar, irmãos, um panoramazinho. Não tem como a gente simplesmente pular e falar assim, esse aqui é o anticristo, acabou. Se você não entender por que Jesus está trazendo o profeta Daniel. Ele poderia falar outras coisas, mas ele fez questão de frisar o profeta Daniel. No profeta Daniel, você vai ter, por exemplo, no capítulo 2, Nabucodonosor tendo um sonho com essa estátua aqui, só essa estátua aqui, que ele sonhava que essa estátua tinha cabeça de ouro, braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, pernas de ferro e os pés eram de ferro misturado com barro. Depois Daniel tem visão mais para frente, eu acho que no capítulo 7, se eu não me engano, não tenho certeza, mas acho que é 7, ele tem a visão desses animais aqui, que são todos esquisitos, né? E Daniel, ele se preocupa muito com esse último animal, que era muito diferente dos outros, é um animal que ele tem 10 chifres, e depois ele nasce um chifre pequeno. E esse chifre pequeno ele aparece em duas situações nas visões de Daniel, e é um chifre que tem uma boca arrogante. Chifres têm relação com lideranças, com reinados, né? E aqui nós temos uma outra visão do carneiro e do bode também. Esse bode também tem um chifre quebrado, também nasce um chifre pequeno aqui. É bem interessante. O que é legal do profeta Daniel? O profeta Daniel, ele está dando os tempos para você. Ele está dando profecias a respeito do que vai acontecer. Entre os reinos, vai surgir um reino, vai surgir outro reino, depois vai surgir isso, e muitas profecias já se cumpriram. Por exemplo, esse leopardo aqui, ó, de 4 cabeças, ele representava o Império Grego, macedônico, grego, né, que o pessoal fala, que Alexandre o Grande, ele não deixou descendentes, e o Império Grego foi dividido entre 4 generais, então ficou um império dividido em 4. Isso aqui foi profetizado muito antes disso acontecer, e aconteceu de fato esse reino dessa forma. Então é interessantíssimo a gente ver o cumprimento das profecias de Daniel no contexto histórico. Então aqui, ó, irmãos, vamos aqui pegar um pouquinho. O livro de Daniel, ele vai falar a respeito dos tempos determinados. Deus determinou, deu esse sonho para Nabucodonosor, depois deu a revelação disso para Daniel. E o que era? Daniel explica para Nabucodonosor que a cabeça de ouro era a Babilônia. Babilônia é do Nabucodonosor. Então, no tempo de Daniel, que ele teve essa visão e o Nabucodonosor teve o sonho, estava em qual tempo da história? Estava no tempo da cabeça de ouro. Depois disso, vinha esse império ia acabar e apareceu um outro império. Que aqui, ó, tem 2 braços, né, irmãos? Então foi o Império Medo-Persa. Inclusive Daniel chegou a presenciar isso aqui. Quando ele foi jogado na Cova dos Leões, já não era mais Nabucodonosor, já era aqui embaixo, já era o Império Medo-Persa. Esse aqui de bronze aqui, ó, é o Alexandre o Grande, os 4 generais, tá? E as pernas de ferro são o Império Romano. E a parte aqui dos dedos é a parte que ainda não se manifestou. Então, o que está acontecendo aqui? Deus determinou que ia ter um reino após o outro. Ele que levanta reis e destitui os reis. Nabucodonosor, no início, ele ficou muito impactado, porque não só com a interpretação do sonho, porque assim, Nabucodonosor tinha medo de ser enganado. Então, ele teve o sonho, e aí chamou os magos lá e falou, ó, revela aí meu sonho. Mas interpreta meu sonho, mas eu não vou contar o sonho para vocês, que senão eu vou achar que vocês estão mentindo. Então vocês vão ter que adivinhar meu sonho e interpretar para mim. E os magos na época não foram capazes, ele mandou matar todo mundo. E aí, antes disso acontecer, Daniel foi lá e Deus revelou o sonho para Daniel e a interpretação. Então ele chegou na Nabucodonosor, seu sonho foi tal, tal, tal. O sonho com a estátua, assim, assim. E aí ele deu a interpretação. No início, o Nabucodonosor ficou muito impactado, porque Daniel não só interpretou o sonho, como ele também revelou que sonho foi que ele teve, né? Então, é uma prova muito grande de que ele estava falando da parte de Deus. Mas Nabucodonosor, ele não se conforma com isso. O diabo também não se conforma com isso, né? Tanto é que Nabucodonosor depois, ele manda fazer uma estátua de ouro, inteira de ouro. Porque ele falou, não, meu reino não vai acabar, não.
esse negócio de cai rei, vai entrar outro no meu lugar, não, vai ser só Babilônia aqui da cabeça aos pés. Foi isso que aconteceu. E é uma rebelião dele, né? Não é à toa que ele foi lá comer grama feito bicho depois, com essa rebelião. Então, assim, o inimigo também não queria que isso acontecesse, não. No final do sonho de Nabucodonosor, por que a gente sabe que a gente ainda não chegou no tempo dos pés? Porque quando chegar nesse tempo dos pés, onde a estátua estiver formada, o ancião de dias, que é a figura de Cristo em Apocalipse, a descrição de Cristo é a descrição do ancião de dias, os cabelos brancos como a neve e tal. Ele vem como uma pedra, essa pedra bate nos pés da estátua e a estátua toda vira pó e acaba tudo. Então é o final dos tempos, quando a pedra vem do céu e bate nos pés dessa estátua, levando tudo. E isso aqui não aconteceu e é o tempo do fim. É quando a visão é selada. Tá? Então fica aqui marcadinho na sua cabeça que o livro de Daniel te dá os tempos determinados, te dá o panorama histórico. Então, o anticristo não poderia se manifestar aqui, ó, no bronze. Por quê? Deus falou que vai ter ferro e falou que vai ter pé ainda. Então, o anticristo não pode se revelar nos braços. Ele tem que esperar todo este panorama histórico se formar, se cumprir as profecias de Deus. Imagina se Deus vai deixar o anticristo aparecer antes e aí a profecia de Deus da estátua fica sem cumprir? Não pode. Ou então ele aparece lá no tempo do urso aqui, ó, né? Não chega aqui, aí a profecia de Deus não se cumpriu, não pode. Então, se Deus estabeleceu estes tempos no livro do profeta Daniel, então nada pode acontecer sem que este panorama histórico venha a se cumprir. Não pode, tá? E a gente vai ver isso mais para frente, o apóstolo Paulo explicando essas coisas para a igreja de Tessalônica. Olha só que interessante aqui a respeito dos pés, que é o tempo do fim. Apocalipse vai dizer sobre uma besta de 10 chifres, né? Apocalipse 17, 12 vai dizer: os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Então você pensa que lá no Apocalipse está dizendo que eles não receberam o reino. Então no tempo de João, esses reis não tinham recebido o reino ainda. Mas recebem a autoridade como reis com a besta, então é já no finzinho do tempo, durante 1 hora. Então aqui, ó, em Apocalipse 17, você vai ter uma visão da besta com 10 chifres, bem parecida com essa aqui, ó, essa besta que Daniel sonhou aqui também, que teve essa visão aqui, com esses chifres aqui, que também são 10 reis. Então, olha como tudo tem conexão com os tempos, né? É como assim, Deus dá essa estátua que te revela uma parte, aí te dá uma outra visão sobre o mesmo assunto, mas te revelando outras coisas. Então, olha, os pés da estátua tem quantos dedos? 10 dedos. Esses dedos representam os 10 reis. Os chifres aqui da besta de Daniel também representam os 10 reis, que são os mesmos 10 reis do pé, tá? E a besta lá do Apocalipse vai dizer o quê? Que os 10 chifres são os 10 reis, não é coisa da minha cabeça, não é da Márcia que está dizendo, é o Apocalipse do 17, 12, que os 10 chifres são os 10 reis. E se você pegar a sua Bíblia lá, vai estar a marcaçãozinha lá, te mandando ir para Daniel, tá bom? Aqui, ó, Daniel 7, 24 e 25. Ó como tá com todas as letras. Não foi Damares que inventou. Desculpa, bati no microfone. Não foi Damares que inventou. Tá aqui. Os 10 chifres são 10 reis que sairão deste reino. Depois deles haverá um outro rei que se levantará e será diferente dos primeiros reis. Então, pensa bem. Quando você chega no tempo dos pés, a estátua se formou por completo. Então, a estátua completa é o anticristo. E ele só aparece quando você chega no tempo dos pés. Então tá aqui. Ele falará contra o Altíssimo, ele oprimirá os seus santos, ele tentará mudar o tempo e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Olha só que interessante. Lembra que a gente falou naquela tabelinha dos 3 anos e meio? De tempo, tempos e metade de um tempo. 42 meses que Apocalipse fala, 1260 dias, tudo são 3 anos e meio.
Irmãos, tem gente que pega e quer falar que o Daniel já cumpriu tudo, né? O abominável da desolação é Antíoco Epifânio, lá na época da Guerra dos Macabeus. Irmãos, Antíoco Epifânio era do Império Macedônico. É aqui, ó, o bronze, é o ventre, são as pernas. Ó, então, cabeça de ouro, Babilônia, depois os braços, Império Medo-Persa, e depois aqui o bronze era o Império Grego, Macedônico, lá, do primeiro da Alexandre o Grande, depois os 4 generais. Não sou eu que estou dizendo isso, irmãos. A estátua, ela já vem com os nomes dos netos de Noé. Na Bíblia Católica tá o nome dos netos de Noé, porque com o nome dos netos de Noé, você sabe que nações que foram fundadas a partir de então. Então, a gente sabe que Antíoco Epifânio tá aqui, ó, irmãos. Então, nem perna aqui, ó, ainda não tem na estátua. E aí eles querem dizer que tudo se cumpriu em Antíoco Epifânio. Mas assim, irmãos, Deus dá modelos na história. Ele deixa surgir para dar modelos. Antíoco Epifânio é um excelente modelo de anticristo. Ele faz acordo de uns 7 anos. Ele rompe o acordo no meio. Ele profana o templo. Aqui, irmãos, é uma representação de que ele pegou o templo de Deus e mandou colocar uma estátua de Júpiter lá, que é Zeus. Ele pôs lá dentro, ele mandou sacrificar porco no altar do Senhor no período que estava vigente a primeira aliança. Então, isso é muito grave. E aqui, ó, esse aqui é uma representação. Cara, eles esmagavam a galera com um elefante, mãe com criança, esmagado debaixo do pé de elefante. Eles esperavam, quando nasciam as criancinhas judias, eles iam levar para circuncidar o menino, já estava o povo lá esperando para matar, né? Quando fosse levar para isso. Então, assim, foi uma atrocidade. E muita gente, na época de Jesus, isso aqui aconteceu mais ou menos, irmãos, uns 160 anos antes de Cristo, tá? Então, era uma história razoavelmente recente, isso aqui. Então, assim, quando Jesus estava lá vivendo e tudo, na cabeça de fariseu, na cabeça de todo mundo, aqui pronto, já veio o abominável da desolação, ele já profanou o templo, ele já matou porco dentro do templo, já pôs uma estátua de ídolo dentro do templo do Senhor, já fez perseguição, então pronto, acabou, já veio o abominável da desolação. É isso que os judeus pensavam. Aí quando Jesus vai lá no sermão dele, fala, pois quando virdes o abominável da desolação, do qual falou Daniel. Opa, para tudo. Então, o Antíoco Epifânio ainda não é o abominável da desolação do qual falou Daniel? Oi, né? E tem muita gente que até hoje acredita que aquela profecia se cumpriu lá, apesar de Jesus pegar esta profecia de Daniel e jogar lá pro futuro. Vai entender, né? Então, aqui eu trouxe algumas outras partes, irmãos. Apocalipse, não tá só no Apocalipse, o Apocalipse está na Bíblia inteira. E Deus faz as conexões a respeito de temas. Então, por exemplo, quando ele vai usar tempo, tempos e metade de um tempo. Quando ele vai usar 42 meses. Quando ele vai usar a palavra moed, que nós vimos lá no começo. Ele está fazendo conexões. Quando o apóstolo Paulo cita Daniel, tudo está tendo conexões. Então a gente vai ver essa figura do anticristo em Daniel como chifre pequeno, que tem uma boca arrogante. A gente vai ver ele como rei do norte. Em Naum, eu até ia trazer mais coisas sobre Naum, mas desisti para não ficar tão extenso assim. Essa aula vai ser extensa. Você vai ver ele como conselheiro de Belial, aquele que planeja o mal contra o Senhor, rei de Nínive, o perverso. Em Ezequiel, você vai ter Gog, o rei de Magog. Em Abacuque vai estar eis o soberbo, e vai fazer conexão com Daniel quando fala que esse soberbo tem uma boca que é como sepulcro, né? Vai ter aquela ligação com a boca. Paulo em Tessalonicenses vai chamar ele de homem do pecado, de filho da perdição, de o perverso. Em João, em primeiro e segundo livro de João, vai ser o quê? O mentiroso, o anticristo. Em Apocalipse ele vai ser tratado como a besta, tá? E vai ter outras coisas, irmão, se você for olhar, o livro de Naum tá falando, Ezequiel tá falando, Abacuque tá falando, Miqueias tem... Irmãos, Deus revelou tudo aos profetas, só que são as peças do quebra-cabeça para a gente entender quem ele é, como ele age e também te mostrar as figuras. Então, por exemplo, Nabucodonosor, ele foi uma figura do anticristo, assim como o Antíoco Epifânio foi uma figura do anticristo.
E a gente vai tendo essas figuras que são modelos para a gente mais ou menos entender quando chegar o momento. Mais um textinho de Daniel aqui, olha lá. Ele fará firme aliança com muitos. Ele quem? O chifre pequeno, né? O abominável da desolação. Ele fará aliança com muitos, não é com todo mundo, é com muitos, por uma semana. E na metade da semana, lembra? Fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O que eu trouxe aqui? Abominação virá o assolador, porque Jesus vai falar sobre esse abominável da desolação. E também trouxe aqui em destaque sacrifícios e ofertas de manjares. Quem acompanha a nossa EBD já viu que a gente vai mostrar que a primeira aliança é sombra, figura da segunda aliança. Né? Então, você tem a Páscoa com o cordeirinho literal morrendo e a realidade das coisas, Cristo derramando seu precioso sangue. E esse sacrifício, essas ofertas de manjares, né? Que eram aqueles pãezinhos, tudo tem simbolismo dentro da nova aliança, né? Então, aqui, ó, os elementos que tinham, né? Era o grão, a flor de farinha, o pão cozido sem fermento, tinha sal, né? Então, o sacerdote fazia que isso tem representação dentro da nova aliança. Então, a gente tem que estar atento, porque senão você pega um texto desse aqui e acha que isso é tudo do passado e que não tem relação com segunda aliança, mas tem, tá? Daniel 11, 31 e 32. Deles saíram forças que profanarão o santuário. Para isso aqui vai precisar da aula 1 sobre destruição do templo, que nós conversamos sobre o santuário. Quem é o santuário? O que é esse santuário? A gente precisa ter isso na cabeça, tá? E a fortaleza nossa, e tirarão sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Agora, olha que bacana esse pedaço. Aos violadores da aliança. Qual aliança, irmão? O que é ser um violador da aliança? É uma apostasia. É alguém que, a priori, estava com a aliança com Deus e ele viola essa aliança, ele rompe com essa aliança. E aqui fala que com lisonjas. O que é lisonjas, né? Ó, uma conversinha mole ali, te elogiando e tal. E assim que o abominável da desolação vai perverter, né? Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas olha que palavra maravilhosa que tem agora. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então aqui tem duas profecias. Nós temos a profecia da apostasia e Paulo vai falar isso lá no livro de Tessalonicenses. E nós temos também a profecia de que o povo que conhece a Deus se tornará forte e ativo. Então, se você é uma dessas pessoas que conhece a Deus, pode vir o que for, pode vir um novo modelo de anticristo, ou pode vir um anticristo mesmo, que o povo que conhece a Deus se tornará forte e ativo. Então, o que é a apostasia? A apostasia é a ideia de deserção, é uma rebelião, é um abandono de algo que antes você estava ligado. Você tinha uma fé e você apostatou dessa fé, você saiu dessa fé, tá? E aí a gente pode lembrar da nossa querida e amada parábola do semeador que nós trabalhamos lá no Marcos 4, ano passado. E essa aula ficou muito no meu coração, eu nem quis trocar o layout da aula aqui, porque só para lembrar, só para recordação mesmo, que vai falar sobre a parábola do semeador. E eu vou trazer aqui, só para vocês lembrarem que a parábola do semeador, ela faz o quê? O semeador sai a lançar a semente, ela cai na beira do caminho, e vem os pássaros e come. Tem a que cai ali nas pedras, e quando vem o sol forte ela murcha, porque ela não tem umidade, não tem raiz profunda. Nós temos aquela plantinha que nasce no meio dos espinhos, mas é sufocada e ela não dá frutos. E nós temos o solo da terra boa. Então, dentro daquele texto de Daniel, quais são as terras que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando aqui, ó, nesse solo pedregoso e nessa terra boa. Eu vou tomar um pouquinho de água que eu tô falando muito, peraí. Lembra? Vamos ler aqui é o texto de Marcos, tá?
Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Olha só como que vai terminar. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Solo rochoso, irmãos, não tem raiz. Esses são aqueles lá que vão romper a aliança, os que receberam com alegria, mas tem o solo rochoso no coração. Aí aqui, ó, mais um. Em Lucas também tem a mesma parábola do semeador, vai dizer, a semente, né, no caso, a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E na hora da provação, segura essa palavra, provação, se desviam. Aí aqui eu trouxe, inclusive, a mesma figurinha que nós usamos na aula lá das parábolas, né? Para mostrar o solo, como que funciona um solo com o passar do tempo. Né? Aqui é um solo totalmente rochoso, ele não nasce nada. E aí que a gente tem um solo, ó, irmãos, se cair uma sementinha aqui, ela vai nascer, mas você vê que tem pouca terra e logo vai ser nas pedras. Então, é esse solo aqui que está sendo tratado na parábola, tá? E aí os solos mais antigos, eles vão ficando cada vez mais rochosos e as raízes vão poder descer bastante aqui, porque tem bastante terra, tá? Mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e ativo. Então, irmãos, quem é o povo que conhece a Deus e se torna forte e ativo? É o povo que não tem o coração de pedra. É o povo que o coração foi arado pelo Senhor, a terra foi mexida pelo Senhor, o Senhor trabalhou esse coração. É o povo, irmãos, que vai cumprir aquela profecia da segunda aliança, que vai falar o quê? Que o Senhor fala que vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. É aquele coração que tem as leis do Senhor dentro dele, não está mais em tábuas de pedra do lado de fora. Né? E nós trabalhamos naquela aula de Marcos 4 sobre a necessidade de nós estarmos em constante arrependimento, em constante procura alguma pedrinha restante no nosso coração, para que cada vez o nosso coração seja mais terra boa, né? E Deus possa se arraigar. O que é arraigar? A raiz. É igual, a gente até usou naquela aula, sabe quando você pega um copinho e vai fazer uma mudinha? Um copinho de descartável? Quando ela se enraiza toda, você tira a plantinha, ela leva a terra toda, porque você não consegue mais ter um pedaço que não tenha, né? A terra sai toda junta, porque a raiz, ela se embrenhou em todo lugar da terra. Se tivesse pedra lá, a raiz não ia entrar no meio da pedra. Por isso é constante a gente orar, como o Davi fala, né? Para o Senhor ver se nosso coração tem algum caminho mau, né? Para que Ele revele para a gente, para que a gente possa se arrepender e nosso coração ser arado pelo Senhor. Sabe? Porque aí quando chegar o momento da aprovação, as nossas raízes vão estar fundas, profundas. E a gente vai poder tomar para nós essa profecia aqui. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Não vai ser aquele povo lá que vai romper a aliança. Quem vai romper a aliança é quem está com solo pedregoso. Olha só. Vamos ler mais um pouquinho de Daniel. Porque Daniel, irmãos, o capítulo 8, ele fala das visões, depois ele vai explicar no capítulo 9, no 10, no 11, é tudo explicação, tá tudo ligado, tá? Por isso que eu trouxe vários textos para vocês entenderem que tá tudo ligado. E ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Para quem tá achando que se cumpriu lá no passado, tá aqui em Daniel falando que essas palavras estão seladas até o tempo do fim. Então, está falando o tempo do fim. Inclusive, bem mais no finalzinho, eu não coloquei esse texto. O anjo que está lá conversando com Daniel vai revelar para ele que aquelas coisas, que ele ia morrer, que ele ia descansar, né? Que ele fala que vai ser dormirado, acho que é isso que ele fala. Que ele ia morrer, que ele não ia ver que aquelas profecias eram bem para o futuro, tá? Então, lá, ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. E muitos serão, olha só, aguardem essas palavras que a gente vai usar mais pra frente, purificados
embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Lá no versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário, que nós já entendemos que existe uma relação de sacrifício diário da nova aliança, for tirado e posta a abominação desoladora, ainda haverá 1290 dias. Esse 1290 dias hoje a gente não vai entrar, irmãos, que até agora eu não encontrei uma resposta que me convencesse desse 1290 dias. Esse 1290 dias dá um pouquinho mais, dá uns 43 meses, e não dá os 3 anos e meio mais um pouquinho. Sinceramente, não encontrei ainda alguém que me explicasse esse 1290 dias e eu ficasse convencida. Então, nós vamos pular. Mas, assim, é interessante saber que ele é uns 3 anos e meio e um cadinho, né? Um pouquinho mais. Bom, vamos tratar agora do livro de Tessalônicas, porque nós pegamos aquelas palavras aqui, purificados, embranquecidos e provados. O que está acontecendo em Tessalônica? A igreja, se você pega 2 Tessalonicenses capítulo 1, você vai ver que Paulo está tentando acalmar eles, porque eles estão muito desesperados. Eles estavam sendo duramente perseguidos e sendo mortos. Então, assim, eles estavam passando uma situação muitíssimo complicada. E aí, o que aconteceu com eles? Eles achavam que já tinha acontecido o Apocalipse, porque, pensa bem, naquele momento eles não têm o livro de Apocalipse, eles não têm estudos disso. As pessoas que viram Jesus ascendendo ao céu já ficou olhando para cima achando que já ia voltar logo, né? Então, eles ficaram desesperados, achando que Jesus já tinha vindo e eles tinham ficado aqui, estava no sofrimento, com algum juízo, alguma coisa assim. E aí, Paulo vai explicar em 2 Tessalonicenses 2 que não é bem assim. E vai explicar o porquê. Por isso que a gente lê um monte de Daniel, para a gente entender o que o apóstolo Paulo está falando. Olha só, vamos lá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quem está aí com a canetinha pode anotar. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, calma aí, Tessalonicenses, vocês estão sofrendo, tudo, mas não chegou o dia do Senhor. Não chegou, calma. Agora vamos lá, versículo 3. Ninguém de modo nenhum vos engane. Isto não acontecerá. O que não acontecerá? A vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Tá aqui, versículo 1. Aqui, ó. Isto não acontecerá sem que, primeiro, venha a apostasia. Lembra dos violadores da aliança? Isto não acontecerá sem que, primeiro, venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Irmãos, eu grifei aqui, ó, o versículo 4, porque isso aqui é uma citação expressa de Daniel 11. Acho que é Daniel 11, 35 e 36. Quem for anotar aí, é isso aí. Eu tô de cabeça aqui, se eu errar, é Daniel 11, aí vocês procuram lá, mas eu acho que é 35 e 36. Então, olha como Paulo, ele tá pegando uma referência de Daniel, que tá tratando dos tempos, e tá puxando para cá. Vamos ler de novo o versículo 3, para vocês entenderem bem. Ninguém, de modo nenhum, vos engane. Isto que a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E continua. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas? Quer dizer, lembra, irmãos, que a gente estava aí, a gente estudava junto o livro de Daniel? É isso que ele está falando aqui. E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente na ocasião própria.
Irmãos, lembra da estátua de Daniel? Lembra da estátua de Daniel? Qual que é o tempo em que é a ocasião própria para o abominável da desolação se levantar? É no tempo da cabeça? Não. É no tempo dos braços? Não. É no tempo do ventre e das coxas? Não. É no tempo das pernas? Não. É o tempo dos pés? É no tempo dos pés. Quando se completa, você formou uma estátua de um homem inteiro. Aí é a ocasião própria. Então, é isso que Paulo está dizendo lá, que ele tem que ser revelado somente na ocasião própria. Não é o diabo querendo que vai. Deus deu a revelação do que vai acontecer e dos tempos, e tudo vai acontecer dentro daquele tempo. Continuando aqui. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E João vai falar isso, a gente vai ler isso também. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Grifei aquele, irmãos. Aqui eu vou tratar disso daqui a pouco. Então, será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Isso aqui é Isaías. E destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, não é Antico Epífanes, né, irmãos? Não é outros caras assim, não é Nero. Nero não foi destruído pela manifestação da vinda do Senhor. Tem muita gente que fala que ela não é Antico Epífanes, mas era Nero. Porque o nome de Nero dá 666. Gente, um monte de gente dá 666. Por quê? O Ministério da Iniquidade já opera. Então, eles fazem essas referências. Então, vai ter um monte de gente com o nome que dá 666 de propósito mesmo. Tá? Parei aqui nesse aquele, irmãos, porque é o seguinte. Tem muita gente que pega essa palavra aqui, ó, aquele, e quer montar uma doutrina inteira em cima dessa palavra aqui. Só que se eu tenho o aplicativo dos números Strongs, olha aqui. Aqui eu tirei um print e pus. As palavras pretas, que tá aqui em preto, são as palavras que não tem no original grego, que o tradutor precisou colocar para a gente entender. Isso é normal. E aí, olha aqui, aquele que não tem, não existe. Então, as palavras que tem efeito, mistério, iniquidade já opera e aguarda somente afastado, agora detém, então será revelado o iníquo. Então, podia ser aquilo? Pode ser aquele? Pode, porque é nosso idioma, a gente precisa fazer adaptações no nosso idioma. Mas daí, irmãos, a pessoa pegar e fazer uma doutrina inteira com base numa palavra que não está no original, aí já é muito para minha cabeça. E tem gente que faz isso, quer dizer que isso aqui está dizendo que é o Espírito Santo que vai ser afastado, que vai tirar o Espírito Santo e se baseia nisso aqui. Né? Então, assim, não se baseia uma doutrina numa palavra que não está nos originais, tá? Que foi o tradutor que colocou para melhorar o entendimento. Então, poderia ser aquilo, poderia ser aquele. Mas o que nós estamos falando aqui? O que está segurando a vinda do anticristo? Ele só pode ser revelado na ocasião própria, porque Deus estabeleceu a ocasião própria quando deu lá a visão dos animais, a visão da estátua. Então, ele não pode se manifestar sem ser na ocasião própria. Ele não pode. Tem que ser na ocasião própria. Então, será, de fato, revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Vamos segurar aqui, ó, poder, sinais e prodígios. Irmãos, tem gente que é viciada em milagre, prodígio. Se vier um lá e fazer cair fogo do céu, que a besta vai fazer cair fogo do céu, a pessoa vai desandar. Se a pessoa não está fortalecida na palavra, se não entende a fé que abraçou, né? Se está lá que nem a plantinha no solo pedregoso, no primeiro sinal e prodígio da mentira que acontecer, a pessoa vai debandar. Então, vamos lá, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Então, vai ter dois caminhos na frente da pessoa. Vai ter os enganos, os prodígios de mentira, e vai ter a verdade revelada do Senhor.
Ninguém vai poder dizer assim, eu não só tive acesso à mentira. Não, você teve acesso à verdade também. Mas você se deleitou na injustiça. Você quis e gostou da injustiça. É isso que vai rolar. Então vamos lá, a atuação do anticristo. Então a gente já entendeu que é nessa última semana, que a semana está dividida no meio, que é nesse meio aqui que vai surgir o chifre pequeno, que tem a boca arrogante. E a atuação desse anticristo. O que nós entendemos? Que ele não vai agir como ele quer na primeira metade da semana. Na primeira metade da semana, ele vai ter uma ação assim... Tipo assim, ele vai estar no poder, vai estar no comando, mas ele não vai fazer o que ele quer. E a partir do meio da semana, ele recebe autoridade para fazer guerra ao santo e os vencer. Isso está em Apocalipse 13. Ele recebe autoridade para fazer guerra ao santo e os vencer. E é aquela mesma história que tem Daniel, que vai falar que ele vai romper o acordo na metade da semana e vai perseguir os santos. É a mesmíssima coisa. Mas qual que é a finalidade? Você acha que o anticristo quer matar todo mundo? Vamos pegar todos os crentes, vamos matar os crentes tudo. Irmãos, quando um crente morre em Cristo sem negar o Senhor, ele é mais do que vencedor. Você acha que o capeta quer produzir um monte de mais do que vencedor? Ele quer apostasia, ele quer o abandono da fé. E para isso ele usa os mártires. Ele vai pegar e vai torturar alguns, vai matar alguns, vai fazer essa guerra para que os outros fiquem com medinho e apostado da fé. Porque, na verdade, o que ele quer é a apostasia. É isso que ele quer. Ele quer que as pessoas violem a aliança do Senhor. E ele vai fazer, ele vai usar vários artifícios para isso. Então, a gente já entendeu que a atuação do anticristo vai ser em duas partes no meio da última semana. A primeira metade, ele aparece, mas ele ainda tá com aquela carinha de bom moço. Embora quem conhece a palavra de Deus já saiba quem ele é. As testemunhas do Senhor, que são as duas testemunhas que a gente pode um dia também comentar sobre isso, né? Que ao meu ver não são dois homens literais. Eles vão estar aqui na primeira metade da semana profetizando, vai estar tudo acontecendo aqui na primeira metade da semana, mas ele não tem autoridade para matar as testemunhas. Ele vai ter autoridade para matar as testemunhas da segunda metade da semana. E o que muda na minha vida de saber sobre o anticristo? Eu não acredito que eu vou ver o anticristo. Então, não preciso estudar sobre o anticristo. Não, eu acredito que vai ter o anticristo, mas muda alguma coisa na minha vida? Será que muda? Eu não acredito que eu vou ver o anticristo. Então, também não preciso saber nada? Precisa. Sabe por quê? Porque igual lá estava falando que o ministério da iniquidade já opera. E João vai falar sobre isso. Olha aqui. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, que todo espírito que confessa que Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tens ouvidos que vem, ele vem, e presentemente já está no mundo, irmãos. O espírito do anticristo já está no mundo. Ele já opera no mundo. Você acha que Antíoco Epifânio, quando fez tudo aquilo lá, não era o espírito do anticristo atuando? Era. E Nabucodonosor? Era. E hoje nós temos religiões inteiras que negam que Jesus veio em carne. O outros negam, não, ele veio, mas ele não morreu. Ele não ressuscitou. Não, ele veio, mas ele era só um profeta. Ele não é divino, ele não é Deus. As religiões falam isso. Ele não morreu, ele não ressuscitou, ele não é divino. Negam a divindade do Filho. Aqui, Daí no capítulo, segundo João 1:7 tem. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus vindo em carne. Assim é enganador e anticristo. Então, irmãos, a gente tem muito anticristo rolando na nossa história. Então, por exemplo, aqui eu trouxe alguns exemplos. Na África, os irmãos da África, para quem não sabe, a África é altamente islamizada e os cristãos lá sofrem uma tremenda perseguição. É o espírito do anticristo perseguindo a igreja. Mao Tse-tung, lá na China, proibiu Bíblia, proibiu tudo, matou, perseguiu cristão. Espírito do anticristo. Em países islâmicos, irmãos,
Os crentes que tem sorte lá levam uns corretivos aí com chicote, com lapada lá. Mas muitos são mortos, são roubados. Tem lugar que chega o povo desses grupos radicais islâmicos, chega numa família cristã e fala: olha, te dou 24 horas, quando eu voltar, ou vocês negam Cristo e vocês aceitam o Islã, ou vocês fogem, porque aí eles ficam com a propriedade, todos os bens da pessoa, ou vocês ficam, não negam Jesus e morrem. Isso é ou não é o espírito do anticristo? Né? Quando Nero colocou os cristãos lá na arena, nossa, eu fico pensando aqui, essa fotinha aqui, essa ilustração provavelmente de algum filme, e era assim, mãe com criança pequena, eu sou mãe, imagina que desespero. É a grande tribulação na vida da pessoa, né? Tem gente que fica pensando assim que a gente vai tratar mais disso na próxima aula, que nós vamos tratar sobre grande tribulação, que vai ser do tipo assim, a perseguição que tinha antes, assim, agora vai todo mundo morrer com um requinte de crueldade pior. Mas, gente, tudo quanto é requinte de crueldade que já possível já foi inventado no primeiro século. Já colocaram gente no óleo fervendo, o irmão Wellington até colocou algo no grupo da igreja ontem, né, a respeito da morte de profeta. Tudo quanto é coisa já foi. Então, nós vamos entender o que seria essa grande tribulação na sequência da aula, na próxima aula, tá? Porque, irmãos, o espírito do anticristo já opera, né? Aqui, o ping-pong lá da Coreia do Norte, vai dizer que isso aqui não é espírito do anticristo? Lá, até a estátua dos homens tem e todo mundo tem que passar lá e tem que fazer referência para a estátua. É o lugar mais perigoso do mundo para ser cristão, mais até que no Oriente Médio, morre mesmo. Lá, tipo assim, se o anticristo aparecer na Terra, não vai fazer diferença nenhuma pro povo que mora na Coreia. Não vai fazer diferença nenhuma, né? Hitler, muita gente acreditava que Hitler era o anticristo. Porque ele tinha características do anticristo. Ele era o anticristo? Não era o anticristo. Mas ele tinha o espírito, sim, do anticristo. Né? Nabucodonosor, eu coloquei a estatuazinha de ouro aqui, porque ele, sim, tinha o espírito do anticristo. Esse aqui, ó, um dia a gente pode trabalhar melhor, é o Aleister Crowley. Esse aqui é considerado o homem mais satânico do mundo. Ele escreveu livros que dão base para o satanismo moderno, né? E ele influenciou muitos artistas, até hoje ele influencia, e tem música secular que está cantando trecho do homem satanista aí, e a pessoa não consegue discernir. Na China, igrejas cristãs estão sendo derrubadas. Eu já vi vídeos dos irmãos chorando lá na frente lá do templo, tentando fazer barreira para não ser destruído o local de culto na China, e a polícia vai e destrói mesmo assim, né? Esses dois aqui, esse aqui é o Antíoco Epifânio, o de baixo é Nero, né? Então todos esses, irmãos, são modelos de anticristo. E a gente tem também outros modelos. O secularismo radical que está na Europa, que é o Estado laico, essas coisas, está lutando contra conceitos bíblicos, né? O direito à vida, a questão do aborto, que é uma pauta muito forte, né? Você tem aquela coisa contra a família, ideologia de gênero, né? Eu não sei se eu pus, acho que eu tirei. Eu ia colocar um slide até de uma família que tinha 4 filhos, que os filhos foram retirados deles, e lá quando foram ler as bases do negócio, que eles eram cristãos demais, que eles estavam doutrinando os filhos dele no cristianismo. Você fica, né? Você não pode mais ensinar o cristianismo do seu filho, que está sendo radical, e não pode, né? Ou então você tem uma coisa mais light, né? Você pega aquela música Imagine do John Lennon, e ai, que música linda, que música maravilhosa, né? Que coisa linda. Aí quando você vai olhar, imagina um mundo sem religião. Sem religião, leia-se, né? Sem Cristo, sem cristianismo, sem céu e sem inferno. Tá negando coisas bíblicas, né? Imagina um mundo assim, imagina todo mundo achando lindo, mas esta música, ela se opõe a conceitos bíblicos. Então, ela está se opondo às coisas de Deus. Então, ela sim tem o espírito do anticristo. E assim vai ter. E como nós vamos nos proteger desse espírito do anticristo, irmãos? Na Europa já está sendo difícil você ser cristão. Você pode ter qualquer religião. Lá
tem bairro lá que já tem até a xarimpa, ó, você pode fazer o que quiser lá naquele bairro lá, aqueles guetos lá. Se for com a bandeira do próprio país lá, você sofre punições, mas você ser cristão tá ficando difícil, não tá podendo. Você pode ser cristão assim, né? Igual eu vi num grupo denominado cristãos, de repente veio a mulher lá, cadê as manas cristãs da Umbanda? Aí você, vai você falar que o povo da Umbanda não é cristão pra você ver. Você é radical. Você é radical. Você pode ser cristão desde que você seja aquele cristão. É só mais um caminho. Se você falar com todas as letras que Jesus é o único caminho, você é radical. Se você falar que a pessoa tem que deixar o pecado X e ir pro Z, pronto, não pode também, porque você é radical, né? Então, tá ficando cada vez mais complicado. E aí, qual é a finalidade dessas perseguições? Será que Deus vai permitir que essas perseguições aconteçam, que já estão acontecendo e sempre aconteceram? A Bíblia fala que, como é que diz? O servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram o Senhor, vão perseguir a gente também. Ponto, né? Será que assim, não tem finalidade? Será que Deus deixaria acontecer só para dar uma alegriazinha pro capeta, capiroto, né? Ou tem alguma finalidade prática e benéfica para nós? A gente tem que pensar que Deus é bom. A gente tem que pensar que Deus é bom. Então, se Ele permite certas coisas, também é para o bem. Então, vamos entender? Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Gloriamo-nos na esperança da glória, guarda esperança. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Qual a esperança? Esperança na glória de Deus. Olha a finalidade da tribulação aparecendo aqui. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. Lembra a provação? Que o coraçãozinho de pedra lá não vai aguentar? Então, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança dos santos, que vai ser provado, que vai falar lá em Apocalipse sobre a perseverança dos santos. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que, olha aqui, segura, vem, presta atenção em mim. Para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, as provações, elas servem para nos tornar perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Não é verdade? Olha aqui a preciosidade que nós estamos recebendo do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, não grifei, mas lembra da esperança? Mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, e mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, apurados pelo fogo. Eu estava vendo um vídeo
Eu só não tive tempo de me aprofundar no assunto, mas eles pegam aqui, ó, e esquenta esse ouro para tirar as impurezas, para tirar as coisas, para que o ouro fique fino. Quando o moço estava explicando que quando passa por aquele processo, o ouro fica sem as impurezas, então ele fica brilhoso, ele fica, é um ouro mais caro, é um ouro mais puro. E isso, para isso que servem as provações. E olha o que Paulo está dizendo, se necessário, nem todo mundo vai precisar passar por provações. Quantas pessoas não passaram por provações no dia a dia, mas não passaram por provações tão exacerbadas, né? Então, vai ter casos e casos. Aqui, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente. Lembra o fogo ardente da purificação lá? O fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não é extraordinário, porque vocês estão achando estranho vocês ser perseguidos e provados pelo fogo. Não tem que achar estranho. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Irmãos, olha aqui. Se sois injuriados pelo nome de Cristo, nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Isso é maravilhoso demais, irmãos. E aqui eu coloquei essa figurinha aqui, ó. Representa capítulo 3 de Daniel, que é o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra que Nabucodonosor teve o sonho da estátua? E aí depois ele se rebelou contra Deus e mandou fazer uma estátua de ouro? Mandou fazer a estátua de ouro, marcou uma reunião com todos os líderes, sem contar para quê, e falou lá, ó, quem não adorar a estátua aqui vai ser jogado na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá, amigos de Daniel e pessoas importantes no reino, eles não se negaram, eles se negaram a adorar a estátua de Nabucodonosor e foram jogados. E Nabucodonosor ficou tão bravo que falou que era para esquentar a fornalha muito mais. Aqui, ó, na escadinha, para quem não conhece a história, as pessoas que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, para aproximar para jogar os caras, foi tão forte que os soldados que jogaram morreram de tão forte. E o que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram para Nabucodonosor? Nosso Deus é poderoso. Se ele quiser que a gente morra, a gente morre. Mas se ele quiser nos salvar da fornalha, ele também vai nos salvar. Eles estavam dispostos a morrer para não negar o Senhor, para não adorar um ídolo, mas eles tinham plena confiança que eles poderiam morrer, mas que Deus também era todo poderoso para salvar. E o que aconteceu? Eles entraram nessa fornalha, que estava tão quente que até quem estava perto morreu. E de repente foi vista uma quarta pessoa, que é o próprio Senhor, lá no meio protegendo. E fala que nem a roupa deles ficou cheirando fumaça. Eles foram salvos no meio da provação. Eles passaram pelo fogo e eles foram aprovados. Foi uma fé aprovada, né? Então, nem sempre você vai ser livrado da aprovação. Às vezes você vai ser livrado na aprovação. Daniel também, depois, na frente, na cova dos leões, né? Deus não tirou Daniel de lá e escondeu ele para ele não ir para a cova dos leões. Ele foi para a cova dos leões e foi salvo de forma poderosa e milagrosa dentro da cova dos leões. O anjo do Senhor foi lá e fechou a boca dos leões. Então, voltamos aqui ao nosso coração, né? Que nós possamos guardar esta palavra, que a gente não fique assustado com as coisas que há de vir, se nós vamos passar ou se nós não vamos passar. A gente pode passar por todas essas provações sem que tenha chegado o tempo do fim. Então, não importa se você acredita que a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação. O fato é que você precisa estar pronto a passar por uma provação. E entender que não é uma coisa extraordinária passar por uma provação. Né? Pra gente, eu sempre falo que pra gente é muito fácil, porque a gente está aqui na América. Aqui na América é fácil a gente achar que crente não pode passar por provação. Pode e vai passar por provação. Né? O restante do mundo,
as coisas caindo na cabeça dos cristãos e porque tá tranquilo na América, a gente tá sus, né? E que aí a gente acha que não vai acontecer em lugar nenhum. Mas isso pode mudar, irmãos. Olha o nosso modo de vida. A gente estava vivendo tudo normal e de repente veio um vírusinho. Pronto, mudou, a gente está preso em casa, o menino não tem aula, a gente não pode trabalhar, a gente não pode fazer as coisas. Então as coisas podem mudar muito rápido, pode vir guerra, as coisas mudam muito rápido. Nada garante que uma perseguição à igreja brasileira não vai chegar. Pode não chegar, mas e se chegar? E se chegar, né? O que nós precisamos nos preparar? A gente tem que preparar o nosso coração, que a nossa terra seja remexida pelo Senhor, que a gente não tenha o coração de pedra, para que o Senhor possa entrar e estar todo presente no nosso coração. É isso que a gente precisa. E a gente não tem que ter medo dessas coisas, não, irmãos. Tem gente que não quer estudar Apocalipse, tem medo. Acho que é culpa da dona Laurita, que mamãe lia pra mim quando era criança lá. Eu tava deitada na hora de dormir, mamãe ia ler sobre as vezes do Apocalipse na hora de dormir. Eu achava o máximo, super legal. Um beijo, mãe. E, irmãos, não tem que ter medo. Aliás, você estudar essas coisas, tem promessa de Deus, que é bem-aventurado quem tá estudando essas coisas, né? E, então, encerrando aqui, próxima aula nós vamos entender a grande tribulação. Você acreditando ou não que vai passar por ela, né? É bom a gente entender o que vai acontecer nessa grande tribulação, o que ela é de diferente com a tribulação que já acontece no mundo, de que já aconteceu, né? O que vai ser diferente. Então eu te convido a estar com a gente no próximo domingo, 8h45, a gente começa a lançar o link, né? A gente entra ao vivo, a gente põe uma musiquinha para guardar os irmãos esperando e vou olhar aqui os comentários agora. Vamos ver o que os irmãos... Não olhei os comentários, vou ver o que vocês estão falando aqui. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Vamos ver aqui. Nossa, tem muito comentário hoje. Vamos ver se tem pergunta. A irmã Elita, não cumprimentei. A irmã Eliane Margato. Zizi. Irmão Fernandinho, Cristininha, Ellen, bom dia. Mamãe, tio Roberto, olá, bem-vindo, meu tio, irmão de papai. Vilminha, Bárbara, João, pastor Marcos, irmã Jacira, irmã Nilder, pastor Ademir. Fico muito feliz que vocês ficaram comigo até este momento, que hoje a aula foi cumprida. Prometo que a próxima aula não vai ser tão cumprida, mas a gente precisava trabalhar essas coisas, tá bom? Deixa eu ver se não tem mais alguma pergunta. Tô dando só um tempinho para ver se tem pergunta. Obrigada, irmão Wilson, pelo comentário. Dúvidas, perguntas? Até agora não chegou nenhuma perguntinha aqui. O pessoal fala quando ninguém pergunta, né? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Estamos recebendo uns coraçõezinhos aqui, obrigada. Preparei essa aula com muito amor e muito carinho para vocês, assim como todas as outras. Então tá, irmãos, acho que não tá chegando pergunta, então nós vamos encerrar por aqui. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Mais tarde nós temos o culto ao vivo, online. E estejam todos presentes para a gente estar em comunhão, pelo menos aqui, dando oi aqui, né, um pro outro aqui nos comentários, tá bom? Então, até a próxima. Eu vou interromper o vídeo, tá? Até o próximo domingo, 8h45 da manhã, no horário de Cuiabá. Se você está assistindo pelo canal Fim dos Tempos no YouTube, você não vai poder assistir ao vivo, tá bom? Então tá, até mais.